Olá, gente, que alegria poder começar essa reflexão, continuar essa reflexão no livro de 1 Tessalonicenses. E nós estamos nessa série denominada de série Crescer, cujo objetivo é ajudá-lo a crescer a estatura de Cristo, a maturidade em Jesus. E nós queremos olhar hoje para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Vamos juntos? Quando nós olhamos para essa carta de Paulo a Tessalonicenses, nesse capítulo 2 nós percebemos um momento histórico aqui relatado por ele. Paulo, ele cita a ocasião que ele sofreu, ele e Silas sofreram na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era muito próxima de Tessalônica e, portanto, tem um contexto histórico, um ingrediente histórico de perseguição. Você sabe lá em Atos capítulo 16, onde fala sobre a prisão de Paulo e de Silas, a maneira como Deus milagrosamente os liberta, mas eles chegam então em Tessalônica. Esse testemunho da fé deles é muito importante nesse sentido. Mas o que eu quero destacar para vocês hoje, no primeiro estudo nós falamos sobre o significado de uma saúde espiritual e nós falamos dessa tríade do amor, da esperança e da fé, mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a credibilidade do ministério pastoral, ou seja, aqueles que exercem liderança sobre outros. Não sei se você tem exercido liderança sobre outras pessoas, se você tem sido chamado por Deus para conduzir pessoas a Jesus. Na verdade, todo cristão é chamado a liderar outras pessoas a um relacionamento profundo com Jesus. Mas de repente você lidera um grupo ou lidera até mesmo uma igreja. Eu queria convidar você a refletir no que Paulo se baseia o seu ministério. Capítulo 2, ele cita o seguinte, logo no início ele fala do que não é a sua motivação a respeito do ministério pastoral. Ele fala no capítulo do verso 3, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, ou seja, inapropriados, não vem do nosso próprio coração. Ele diz, nem temos intenção de enganá-los. Existia nesse período bíblico, como existe até hoje, pessoas que se utilizam da palavra de Deus, torcem a palavra de Deus para benefício próprio. Usam da espiritualidade, da fé, da religiosidade, da necessidade das pessoas para então impor uma forma de viver, uma moralidade em benefício próprio. Paulo, quando a gente fala sobre qual o interesse de Paulo de pregar o evangelho, né? O que Paulo ganha com isso? Quais são os benefícios que Paulo ganha? Paulo não ganhava dinheiro das igrejas, Paulo não tinha uma casa comprada pela igreja, Paulo não tinha recursos que eram dados pela igreja. Paulo, nesse sentido de custo-benefício, ele não tinha nenhum benefício. Ele abria mão do seu tempo até de trabalho, ele abria mão do seu tempo de ganhar o seu próprio sustento, apesar dele ter o sustento das suas próprias mãos. Ele era um empreendedor, ele fazia tendas e vendia essas tendas para sua sobrevivência e subsistência, mas Paulo então se dedicava para além daquilo que ele de repente poderia ter ambicionado no seu coração de conquistar ou ganhar. Paulo, pelo contrário, ele sofreu prisões, naufrágios, ele sofreu açoites, apedrejamento. A Bíblia relata que ele foi dado como morto na beira de uma cidade e lá ele foi pego pelos discípulos. Então, nesse sentido de custo-benefício, Paulo não é isso que ele está buscando. Então, ele diz, olha, eu não vim para enganá-los. Outras coisas que Paulo ele não faz. Ele diz o seguinte, a nossa palavra ela não é uma palavra de bajulação, nem de pretexto para ganância. Então ele fala, olha, eu não vim aqui para falar coisas bonitas para agradar vocês, para inflar o ego de vocês, nem por ganância, porque eu não estou ganhando algo a respeito disso. E ele, em terceiro lugar, ainda ele diz, nós não buscamos também reconhecimento humano, quer de vocês, que é a mensagem que eu estou transmitindo para vocês, quer de outras pessoas. Paulo, portanto, ele não tem a intenção, a motivação
do ministério em bajular pessoas, agradar pessoas, ou por ganância, por ganhar dinheiro, ou por reconhecimento. Então, a primeira coisa que nós poderíamos dizer de maneira introdutória, Paulo está falando, se você quer servir, se você quer ser um discípulo de Jesus que influencia, você não pode estar baseado em bajular pessoas para ganhar alguma coisa delas. Você não deve fazer isso por ganância. Você também não deve fazer isso para reconhecimento. Sabe que essas três áreas são áreas de perigo para o líder. O líder, ele pode cair na tentação de exercer o seu ministério, a sua liderança, em torno de agradar as pessoas que lidera e ficar refém dos elogios das pessoas. Elogios devem nos encorajar, mas nós, como líderes do Senhor Jesus, como discípulos de Jesus, às vezes a gente vai falar da palavra de Deus coisas que confrontam, coisas que são proféticas, coisas que denunciam o pecado. E, portanto, não é muitas vezes bem recebido, mas é o que a palavra de Deus, a verdade de Deus precisa ser anunciada para que o coração haja arrependimento e transformação. Então é vital para o exercício do ministério não cair no risco de bajular pessoas, não cair no risco de fazer isso por ganância, com um coração, com a motivação errada, nem por reconhecimento das pessoas. Mas eu quero destacar aqui que Paulo fala, então, um aspecto positivo. Se essas não são boas motivações, Paulo ele fala como exerceu o ministério entre eles. E eu achei muito bonita a expressão de Paulo, que ele usa duas imagens. Ele usa a imagem do pai e ele usa a imagem da mãe. É tão bonito quando ele usa essa imagem da família, porque a igreja é a família da fé, e como igreja nós devemos desempenhar esse papel de pai e mãe. Pai e mãe espiritual. Nós devemos exercer o ministério com esse zelo e essa dedicação. Deixa eu destacar aqui o que Paulo fala. Lá no verso 7, ele diz assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Olha o que ele diz: como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Que coisa linda quando Paulo ele expressa, olha, nós quando estivemos com vocês, eu exerci o ministério como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. E essa capacidade materna de se doar-se pelos próprios filhos. É assim que Paulo se colocou. Ele deu além das suas forças. Ele entregou parte de si àqueles irmãos e àquelas irmãs. Mas Paulo também, lá no verso 11, ele diz: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, se por um lado ele fala, eu como uma mãe estive com vocês cuidando, como quem cuida de filhos, com essa afeição, com esse colo, com esse consolo, com essa bondade, eu também estive como um pai que exorta, que encoraja, que às vezes confronta, disciplina, para que exerçam o chamado de Deus. E o resultado disso é o que Paulo fala lá no verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar pelo fato de receberem da nossa parte a palavra de Deus. Olha só o que ele diz agora. Vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. O nosso desejo de influenciar pessoas deve estar em torno desse convencimento, dessa submissão à palavra do Senhor. E quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, então somos por Ele fortalecidos, enchidos e guiados. E aí repousa o verdadeiro testemunho da igreja. Quando aqueles que nos lideram, aqueles que nos guiam,
guiam em conformidade com a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Então exerça esse ministério que Deus lhe deu, como um pai, como uma mãe, mas com a motivação do coração certo. Não para bajular pessoas, não para reconhecimento próprio, muito menos por ganância, mas que a gente possa exercer, cuidando, zelando com bondade e afeição, mas exortando e encorajando a viverem o Evangelho de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira e autêntica. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.